dia. Os advogados aqui. Da Paula, do João, secretário. Obrigado por presença de todos. Vamos dar início, então, ao processo. Processo número 13/2025, Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba, contra Clube Atlético Mineiro. Jogo realizado no 18 de janeiro de 2025. Paulista 2 profissional. Relator, doutor Daniel. Pode falar. Boa tarde, senhor presidente. Prazer estar aqui mais um ano, iniciando 2025, abrindo os trabalhos da segunda comissão. Boa tarde, os colegas auditores, a diretoria representada, os advogados presentes, doutora Paula, doutor João. Prazer estar de volta aqui na segunda comissão do TJD. Processo número 13 de 2025, Paulista A2, 15 de Piracicaba 2, Linense 0, partida realizada no dia 18 de janeiro de 2025, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra, onde figura como denunciado o atleta profissional do Linense José Edson Barros da Silva, onde, aos 32 minutos de jogo, teria sido advertido com cartão vermelho, segundo a súmula, expulso por desferir uma cotovelada na boca de seu adversário, número 25, o senhor Guilherme Silva Lacerda, fora da disputa de bola. O atleta recebeu atendimento e seguiu normalmente na partida. Segundo a Procuradoria, teria incorrido em infração ao artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, que prevê praticar agressão física durante a partida prova equivalente, pena suspensão de 4 a 12 partidas, praticada por atleta. Constitui exemplos da infração prevista nesse artigo, sem prejuízo de outros, desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Não há defesa, mas há prova de vídeo juntada aos autos. Atleta sem antecedentes, segundo certidão juntada aos autos também. É o relatório, senhor presidente. Vamos então lá para o vídeo. Posso aproximar aqui? Por favor. O atleta Edson, Ok. esse aqui. Não está das melhores das qualidades, mas Tá? dá para visualizar que ele defende a bola, ele defende o corpo para proteger a bola. Ele visa a bola tão somente. Ele procura dar uma cotovelada. Tem um outro vídeo também. O outro vídeo é só a continuação. Põe um pouquinho de novo. O outro vídeo, a vantagem é que não está em câmera lenta, né? É que o outro vídeo já é a continuação do lance. Eu não consegui de uma... Não, mas ele mostra desde o começo. Isso. Aqui, ó. Só queria ver, parece que a prova vai ser lançada ainda. Não, eu estava viajando. Já. Tá? Olha lá. Parar para ver. Sabe essa prova? Vamos fazer? Não. Vou para o vídeo, falar. Caso que tenha, para a nossa vez, voltar para o voltar nos momentos. Pelo aqui no vídeo. Todas. Também pela forma de autoridade. Então, gente, eu havia visto a prova. A prova também, ela tem uma sincronia, ela estava pelo lado. Eu acho que realmente há um movimento ali que não dá para diferenciar se ele tentou atingir o atleta ou não. Então, eu vou fazer uma chance e deixar que tenha a vossa excelência. Obrigado, presidente. A defesa, para falar. Boa tarde, presidente, relator, primeiro auditores, procuradoria, secretaria, advogado.
que geralmente feliz em comparecer novamente desse ano. E vou tentar ser o mais breve possível na nossa defesa aqui, e como pode ver no vídeo demonstrado, o artigo ele fala em definir ainda mais dolosamente uma cotovelada, o que fica evidente que não houve cotovelada e tampouco de forma dolosa. Em momento algum, o atleta visa machucar o seu adversário. Muito pelo contrário, a todo tempo ele visa o recebimento da bola, em momento algum ele olha do lado ou então encosta de forma a machucar o seu adversário, apenas protegendo com o seu corpo o recebimento da bola. E como pode se ver, na cobrança da lateral, ele já estava preparado para esse recebimento. Então, aqui, não vejo de forma alguma como se falar em agressão física. Não há nenhum dolo, nenhum tipo de tentativa de machucar o adversário. Ao nosso ver, entende-se aqui que no máximo seria um lance para um cartão amarelo, uma falta, alguma coisa do gênero. É perceptível que existe uma valorização nessa queda do adversário para que tente vir a entender que foi uma agressão física. Então, diante disso, como se trata apenas de uma proteção para o recebimento da bola, proteção do corpo para receber a bola, pede pela absolvição do atleta, sem leite primário, não tem antecedentes, ou então, se assim votos excelência não entenderem, pede pelo artigo, pela classificação do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2º, substituindo ele por advertência. Essa é a defesa. Muito bem. Doutor Daniel, Parabéns pela defesa. A juntada do vídeo muito esclarecedora, eu já tinha assistido, né? A Pennsylvania Procuradoria já denúncia no 254A. Né? O 254A, parágrafo 1º, inciso 1, justamente escreve da seguinte forma: desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outro. Pelo vídeo, não me fica caracterizado esse dolo. Em nenhum momento o atleta ele olha para o adversário. Eu percebi que a bola, por isso do segundo vídeo, né, a bola já estava viajando, pegando uma amplitude maior e em velocidade, não em câmera lenta. Assisti primeiro em câmera lenta, depois em aberto. E na continuação mostra que o atleta levantou-se rapidamente também, né? E uma cotovelada a gente sabe o dano que isso causa. Então peço bem à procuradoria, mas foi uma jogada de alguma forma violenta, com força excessiva, de forma imprudente. Então eu acato a denúncia, mas desqualifico para o artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º, né? Onde houve uma atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, né? Ainda que sem a intenção de causar um dano ao adversário, mas foi uma jogada temerária ou imprudente na abertura dos braços, mas não com o intuito do dolo de agredir. Então, com essa mudança de tipificação, eu condeno o atleta por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º, aplicando a pena mínima, uma vez que ele não possui antecedentes, de uma partida. É como eu voto, senhor presidente. doutor Carlos, bom, Senhor presidente, boa tarde. Eu faço para o doutor Daniel as minhas cumprimentos para que o novo ano, nova fase, se iniciou para todos. Eu parabenizo a Procuradoria, da mesma forma a defesa, e peço vênia ao doutor Daniel, porque se nós não temos uma definição jurídica de dolo, temos essa definição jurídica, nós temos que buscar de alguma fonte. E eu vou aqui buscar a definição, por exemplo, de dolo eventual, aquele que se assume o risco, que sabe do resultado que pode provocar com a sua atitude, e mesmo assim ele o faz. E no vídeo que eu assisti, esse mesmo que todos nós assistimos, no meu entendimento, a bola sequer estava indo em direção ao atleta. Ele buscou cercear um espaço que não lhe pertencia ainda, e a bola não estava em disputa entre eles. E a súmula também traz a informação que o atleta recebeu atendimento, ele precisou de atendimento médico. Então, eu peço vênia ao nobre, excelentíssimo doutor Daniel, mas eu mantenho os termos da denúncia, aplicando a suspensão de 4 partidas ao atleta denunciado.
Como voto, senhor presidente? Doutor Felipe. Primeiramente, boa tarde a todos. Eles são novos, 5, certeza que vai ser proveitoso para a gente. Eu acompanho o relator no entendimento que nós estamos no 254A, esse 254, justamente no parágrafo nesses dois que trata sobre a questão da atuação primária evidente na folha drogada. Pelo que eu vi no vídeo aqui, acho que não chegou nem a pegar o cotovelo, parece que pegou mais um antebraço aqui, mas de qualquer jeito, apesar de não ter sido uma cotovelada, enfim, com intenção, acho que no mínimo ele foi imprudente na disputa, tendo em vista que foi um cartão vermelho direto, que eu acompanho o relator na citação desses 4A, do 254, parágrafo 1, esses dois, a única coisa que eu vou divergir é na questão das meter. Tendo em vista que é um cartão vermelho direto, eu vou votar pela pena de suspensão de 2 partidas, não de uma ou outra relator. Eu aposto também a satisfação do relator, o 254 parágrafo 1, inciso 2, mas eu vou dividir também da aplicação da pena. Eu voto para 2 partidas. São por maioria absoluta. Vai ser citado por 254, parágrafo 1, inciso 2, 2 partidas. Muito obrigada, excelência. Doutor Giovanni. Processo 32, 2005, Tugatec Linense, verso Virtuado de Paulista a 2. Jogo realizado em 27 de janeiro de 2025, relator do Dr. Carlos Alberto da Silva. Obrigado, senhor presidente. Processo 32 de 2025, partida realizada em 26 de janeiro de 2025, início às 10 horas, entre as equipes do Linense e Rio Claro, pelo Campeonato Paulista Série A2. Figura como denunciado o senhor Fabiano Feijó de Carvalho, auxiliar técnico da equipe do Linense, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ao desrespeitar a equipe de arbitragem. Ainda figuram como denunciadas a equipe do Linense, por infração ao artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por atrasar o início da partida, e a equipe do Rio Claro, também por infração ao artigo 206, por atrasar o início da partida. Uma vez que, com relação ao senhor Fabiano Feijó de Carvalho, auxiliar técnico da equipe do Linense, consta na súmula relatória de arbitragem que, aos 69 minutos de jogo, o árbitro da partida foi informado pelo quarto árbitro que o denunciado proferiu as seguintes palavras em sua direção: mas é muito burro, deixa o jogo seguir, sem fazer a troca, fechado, recebendo o cartão vermelho direto. Já com relação às equipes do Linense e do Rio Claro, consta na súmula relatória de arbitragem que ambas as equipes provocaram concomitantemente o atraso de 1 minuto para o início da partida, ou seja, para o início do segundo tempo, uma vez que se apresentaram em campo de jogo além do horário permitido, o que provocou o referido atraso. Nas fichas disciplinares dos denunciados constam o seguinte: com relação ao senhor Fabiano Feijó de Carvalho, auxiliar técnico da equipe do Linense, não há apontamento de reincidência. Com relação à equipe do Linense, consta a punição por reincidência específica, conforme o processo 222/2024, na partida do dia 6 de abril, julgamento 23 de abril. Processo 84/2024, partida realizada em 17 de fevereiro, julgamento 26 de fevereiro. E, por fim, processo 14, na partida realizada em 24 de janeiro e julgamento 6 de fevereiro. Já com relação à equipe do Rio Claro, conta também punição por reincidência específica, conforme o processo 763/2024, partida 29 de junho, julgamento 25 de julho, processo 504, partida realizada em 25 de maio, julgamento 11/6, e processo 316, na partida realizada em 27 de abril e julgamento em 7 de maio. E, por fim, processo 40, na partida realizada em 21 de janeiro, julgamento em 19 de fevereiro. A apresentação de defesa escrita por parte do Linense, pelo do Linense, defendendo tanto o auxiliar técnico quanto a equipe do Linense pelo atraso. Este é o relatório, senhor presidente. Alguma prova ser votada? Boa noite, para falar.
Senhor presidente, eu vou explicar o trabalho do Bolsonaro, para tentar levar a noite do senhor as perguntas e é uma questão que eu vi aqui também. Então, passar por aqui para você. A defesa da palavra? Todos, prazer, eu sou ainda não conheço dessa comissão, meu nome é Lara, sou advogada do Sidbol. Com relação à agremiação do Claro, é possível destacar que o governador da denúncia acompanha integralmente os apontamentos realizados na súmula e considerando que de fato demonstra um atraso de 1 minuto do reinício da partida, em que pese o entendimento dessa comissão pela aplicação dos valores da tabela, a defesa requer que seja aplicada a pena mínima de R$ 100 por pilotagem, então, no caso aqui, de fato, R$ 100, nos moldes do artigo 206 do CBJB. Essa é a defesa. Em relação ao atleta, e a equipe também imensa, Também está aqui. então, está tudo defesa. Ok? Senhor presidente, a equipe dominense, através do seu procurador, doutor Henrique Flávio Matos Saliba, com a P849338 de Minas Gerais, apresentou defesa tanto para o auxiliar técnico, o Fabiano, quanto para o atraso, para a própria equipe. Em suma, a defesa falou o seguinte: inicialmente, como destacar que, analisando a conduta do denunciado no ato infracional cometido pelo mesmo, este já foi dirimido através de sua exclusão da partida de cumprimento automático, da suspensão automática. Ou seja, a própria regra da modalidade já tratou de solucionar a questão, não sendo necessária a intervenção da justiça desportiva no presente caso. Já com relação e pugna pela advertência, né, pela absolução, e não sendo esse o entendimento desse órgão julgador, pugna pela advertência do auxiliar técnico. Já com relação ao Clube Atlético Mineiro, ele diz que conta na denúncia o atraso da apresentação de 1 minuto, postergou o reinício da partida, para 11 horas e 7 minutos, ou seja, com 1 minuto de atraso do horário previsto, que era às 11h06, o qual motivou a denúncia no artigo 206. O ínfimo atraso de 1 minuto, que pode ser atribuído até mesmo ao descompasso entre os relógios do árbitro da partida do supervisor do clube, responsável pelo controle do tempo da equipe, nos vestiários, não trouxe qualquer prejuízo ao andamento do jogo, pelo que deve o clube ser absolvido em observância ao princípio da insignificância. Caso não seja esse o entendimento dessa corte julgadora, dessa comissão julgadora, que seja apenado com a pena pecuniária no patamar mínimo de R$ 100 por minuto. Este é a síntese dos pedidos da defesa, senhor presidente. Bom, senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela súmula, das denúncias apresentadas pela outra procuradoria e a defesa, a tentação oral feita pela defesa técnica, tanto presencial quanto a defesa escrita, apresentada pela equipe do Molinense, não há se descurar do processo a incidência específica praticada pelas equipes denunciadas, motivo pelo qual voto no sentido B. Com relação ao senhor Fabiano, auxiliar técnico da equipe do Molinense, sua conduta se amolda perfeitamente ao tipo infracional esportivo tipificado no artigo 258, parágrafo 2º, CBJD. Uma vez que as palavras proferidas em relação à pessoa do árbitro não pode ser entendido como desabafo ou vernáculo comum do futebol, motivo pelo qual aplica a pena de suspensão de uma partida, haja visto o cartão vermelho direto, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Com relação à equipe do Fluminense, vale destacar, presidente, que o atraso de fato aconteceu. Inclusive, a defesa escrita, acostada aos autos, ratifica esse atraso. Mas diz haver um descompasso entre o relógio do diretor da partida e o relógio do árbitro da comissão, um descompasso assim, de tempo, né? Descompasso temporal. O que não há
saída no nosso ordenamento jurídico desportivo. Motivo pelo qual, senhor presidente, eu aplico a pena pecuniária de R$ 1.600, R$ 1.600, que é o resultado do valor de R$ 800, conforme a tabela vigente, pelo atraso do minuto, multiplicado por 2, pela reincidência, pelo cometimento da infração tipificada no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Na mesma medida, com relação ao tipo do Rio Claro, a aplicação da sanção pecuniária segue na mesma toada, no mesmo caminho. A pena pecuniária de R$ 1.600, resultado do valor de R$ 800, conforme a tabela vigente, pelo atraso do minuto, e multiplicado por 2 pela reincidência, pelo cometimento da mesma infração. Lembrando, senhor presidente, que a pena pecuniária para essas equipes, me parece que não tem surtido o efeito pedagógico, que é o que se busca no código, porque a quarta, quinta penalização pecuniária tem equipe sofre. Mas é como voto, senhor presidente. Doutor Daniel. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Doutora Laila, prazer. Parabéns pela defesa. Eu não a conhecia. Senhor presidente, quanto às agremiações, matemático e botar o negócio da arbitragem o atraso, né? Bem complicado, né, isso. Por assim, o nosso árbitro vai estar sempre errado, né? Seja na contagem dos 45 minutos, seja no começo, seja no término da partida, e assim por diante. Então, dentro da tabela referencial da Federação Paulista para as competições, acompanho o voto do relator na dosimetria e na condição aplicada. E também em relação ao auxiliar denunciado, também acompanho o relator no voto e na penalização. Como eu voto, senhor presidente. Doutor Felipe. Eu vou pedir vênia, eu vou votar diferente com relação ao atraso, eu vou desconsiderar a questão da reincidência. Apesar do código falar em questão de um ano, o código ele vale para várias modalidades, né? E tem diferença entre uma modalidade para outra. Até agora a gente tem aqui sessão, basicamente, julgamento toda semana. Tem outras modalidades que você vai ter, às vezes, uma sessão do ano, porque, enfim, tem as competições e assim por diante. Tendo em vista que todas as outras punições foram no ano passado, apesar do código falar em um ano, eu vou ser benevolente aqui, eu vou votar a aplicação da tabela só desconsiderar a reincidência para ambas as agremiações. Então, voltando para R$ 800, tanto para o Fluminense quanto para o Claro. Em relação ao auxiliar técnico aqui, eu também vou pedir vênia e eu vou votar pela punição de 2 partidas, tendo em vista o cartão vermelho direto. Só mais uma consideração, eu tinha até anotado aqui, já foi falado, mas essa questão do descompasso entre o relógio do árbitro e o relógio do time de alguém na comissão técnica é uma justificativa muito ruim para falar outra coisa. Mas, enfim. Bom, os argumentos aqui foram apresentados e eu vou acompanhar o voto do relator. Tanto em relação ao denunciado Fabiano, auxiliar técnico, como as agremiações. Então, por maioria absoluta, uma partida para o Fabiano, R$ 1.600 para cada equipe. Processo 33/2025. Oeste Futebol Clube versus Esporte Clube São Bento. Paulista A2, jogo realizado em 26 de janeiro de 2025. Com relator e com a palavra, o Felipe. Obrigado, presidente. Processo 33 de 2025, lançada a agremiação Oeste, em curso no artigo 206 do CPJB. Consta a denúncia que no dia 26 de janeiro de 2025, às 10 horas, no estádio municipal Orlando Batista Novelli, Barberi, para realizar o jogo entre o Oeste e o São Bento pelo Paulista 2. Consta a súmula da referida partida que houve um atraso de 23 minutos em decorrência da ausência dos postos da bandeira de time de campo. Nesse sentido, ela é denunciada a agremiação em curso no artigo 206 do CPJB.
Boa tarde, senhor presidente. Acho que é o cumprimento todo da mesa, do procurador, a defesa, a banca, tudo bem? A procuradora ratificou a denúncia, ressaltando que o atraso se deu em decorrência da ausência do poste da bandeira de destino de campo, sob justificativa que esses postes foram sendo retirados por uma outra agremiação no dia anterior. Então, a responsabilidade completa da equipe para receber uma bandeira de campo, verificar todos os itens que estão no estádio ali para ser determinada a partida. E, inclusive, isso foi matéria de algumas reportagens, o atraso em decorrência da partida. O relator da defesa. Sim. Nossa defesa aqui no dia anterior, no dia 25 de janeiro de 2025, houve uma partida em Palmeiras do Novo Horizontino que acabou muito tarde, por volta das 10h30. No outro dia, decidiu o jogo do Oeste por amanhã às 10 horas. Quando ela chegou para realizar o jogo, foi surpreendido com a informação que o Palmeiras tinha levado as bandeiras embora, conforme uma imagem aqui. Uma notícia também uma notícia aqui do Globo Esporte, falando que o jogo, enfim, teve esse atraso aí que já foi relatado anteriormente. Que o Palmeiras teria tirado potes, que houve essa por parte de outra equipe aqui, que por esse motivo, enfim, a equipe demorou para conseguir as novas bandeiras, só conseguiu ter ciência disso no momento do jogo. Então, nesse sentido, ele tem a absolução do Oeste, e no caso de eventual condenação, que seja condenado na pena uma vez que foi alegado anteriormente, a partir de qualquer omissão da entidade esportiva, no caso, e prontamente para ser anunciado o problema, o esforço para contornar o problema e resolver o mesmo. É a defesa. Então, a defesa escrita. Vamos ao voto? Um segundinho, deixa eu só. Ok. Tudo bem. Realmente não me parece no caso de 206, me parece que se manda melhor no caso de 191. Mas assim, lendo que foi alegado pela defesa, bom, para começar, eu vou ter que fazer uma crítica aqui, né? Porque me parece um caso bastante grave, uma atraso de 23 minutos para principalmente uma defesa escrita aqui. E essa justificativa que foi dada, me parece que basicamente o clube está tentando jogar toda, enfim, para uma outra agremiação. E esse domingo, não sei por que motivo, a agremiação é subindo uma bandeira de escanteio. Quando aqui a defesa alega que foi feito todo possível, não foi feito todo possível. Só ele, enfim, só vamos ver isso a partir do momento que o árbitro relatou. Tem vista tudo. Obrigado, deixa eu só falar. Certo? Mas eu não vejo como não votar nos 700 aí, nesses, como eu falei, eu estou considerando o 191 e não 206. Então, eu estou considerando 206, eu estou considerando 191, por isso aqui são 700. Então, ficariam aí os 700 multiplicados pelos 193. Então, eu abri a calculadora aqui só para você. Tudo isso em R$16.100. É uma luta bem
claro, mas enfim, eu não vejo como não aplicar a tabela aqui, como eu falei, ela está muito grande para, enfim, somente trazer a defesa escrita aqui, que deveria ter sido feita, no mínimo, uma sustentação oral aqui, para tentar explicar melhor tudo o que aconteceu, porque bem somente isso daqui é o que eu falei. Basicamente, é uma tentativa de transferência de culpa. É o meu voto, presidente. Discussão a favor de 191. E a aplicação da tabela. 16.100. Senhor presidente, parabenizo aí ao nobre relator, e lendo detidamente a defesa escrita, até vou dar um conselho para o advogado do clube, para entrar com uma ação de regresso, né? Para entre particulares, pode entrar com ação de regresso contra o Palmeiras, que subtraiu, né, as bandeiras do escanteio, e o árbitro, quando foi verificar se a rede estava furada, aquela verificação que o árbitro faz, que a gente conhece, ele deve ter olhado no escanteio e falou, mas está faltando umas bandeiras ali. Ninguém do se acautelou de verificar isso. E várias pessoas com certeza entraram. Então, eu peço bem ao novo relator para manter a classificação solicitada ou trazida pela dupla procuradoria, do artigo 206, porque deu causa, no meu entendimento, a equipe do F deu causa ao atraso, não deixou de cumprir o regulamento, para mim deu causa ao atraso. Então, eu mantenho os termos da denúncia e aplico a pena pecuniária de R$ 18.400, resultante de R$ 800, conforme tabela, para as equipes da série A2 do Paulista, multiplicado pelo número de minutos, que é 23, resulta então no valor de tudo R$ 18.400. E como voto, senhor presidente? 18.400. Senhor Daniel. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Eu confesso que, no meu entendimento, essa tabela ela serve justamente para os atrasos de 206 por minutagem, onde no 191 eu não consigo enxergar se a tabela realmente fala para aplicação por minuto, ou por desrespeito, no caso, ao regulamento, né? Uma vez que o artigo 191, ele não fala de minutos, né? Fala deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de obrigação legal, de liberação de regulamento. Na minha opinião, confesso que aqui poderia ser até uma situação acumulada, né? Ele deixou de cumprir regulamento, uma vez que a ausência de mastros da bandeira deixar de cumprir o regulamento, e deu causa ao atraso da partida. E que, eventualmente, essa tabela, quando faz ao 191, ela remete por descumprimento. Mas isso é apenas uma forma de externar um entendimento pessoal, que poderia, de repente, ser debatido aqui em outras circunstâncias por esse tribunal. Mas, seguindo a linha atual, eu vou pelo entendimento do voto divergente, uma vez que estamos falando de um atraso muito expressivo no início da partida, em decorrência do descumprimento de regulamento, mas que, no caso, a situação principal aqui a ser debatida é o atraso de 23 minutos pela ausência das bandeiras de escanteio. Então, dentro deste cálculo, peço bem ao relator e faço adesão ao voto divergente na manutenção do 206 e no cálculo apresentado pela divergência. É como eu voto, senhor presidente. Eu peço bem também ao relator, aposento também uma observação dele, que um caso que nem sequer eu acho que a equipe Oeste está muito preocupada, porque mandou uma defesa escrita e uma defesa simples, nem se deu muito de mandar alguém
ou contestar Outra prova, né? uma outra prova. Tá, alguém do Palmeiras levando a bandeira. Exatamente. Percebe-se que só tem um descaso da equipe em relação a isso. Então eu vou acompanhar o emergente, com a maioria absoluta, a maioria absoluta, perdão, a maioria, o 9.1 aqui, nós temos a denúncia com um valor de 18.400. 2,06. 2,06. Eu vou falar aqui, 2,06. Em termos da denúncia, nós temos processo 34, 20, 25, 2025, Esporte Clube, 15 de novembro, Piracicaba, mesmo esportivo do Grêmio. A2, jogo realizado 25 de janeiro de 2025. Relator, Dr. Daniel de Abreu. Pode falar. Obrigado, senhor presidente. Processo 34, 2025, Paulista 2, profissional, 15 Piracicaba 1, Grêmio Prudente 0. Denunciado é o atleta do Grêmio Prudente, senhor Cleito Camargo dos Anjos Silva, um atleta amador. Nos termos da denúncia, e conforme súmula, o atleta amador Cleiton Camargo dos Anjos Silva foi expulso com cartão vermelho direto, aos 72 minutos do segundo tempo, por uma entrada por trás com uso de força excessiva na perna de seu adversário número 11, Igor Luiz Costa Lemos, que recebeu atendimento médico e permaneceu na partida. Portanto, a Procuradoria denuncia por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º, por praticar jogada violenta, uma atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem intenção de causar dano ao adversário. Hoje a pena prevista de 1 a 6 partidas. O atleta não possui antecedentes e está anexada defesa aos autos com prova de vídeo. Então, Esse é o relatório. prova de vídeo italiano. Aqui. Consegui. Consegui. Vamos lá. Vamos. Obrigado, presidente. Agradecer a palavra de novo, logicamente, de motivo para que eu tive que dar identificar a denúncia, eles vão ratificar os termos da denúncia. Observar que não foi denunciado aqui observar que não foi denunciado aqui há uma menção na hora das ocorrências, falando que não tinha ventilação no vestiário da premiação aniversário. Foi reclamado que pode levar o ventilador, ou seja, lá fazer pergunta grave, mas não há nenhuma especificidade que exista no regulamento para que pudesse utilizar. Você vai observar também que na primeira, a súmula do processo número 13, duas crianças também foram socorridas em função do calor excessivo nesses jogos. Tem se realizado no interior, na parte da tarde, então se a gente fica infraestrutura para começar a observar uma forma de se prevenir para que evitemos qualquer tipo de sabor aí no futuro. Obrigado pela palavra. O relator que fez sim. O Grêmio Prudente apresenta defesa escrita, onde ele relata os fatos, justamente como foi relatado na súmula. Destaca o histórico do atleta e da instituição, onde o atleta conduta ilibada, assim como a agremiação, não havendo antecedentes, como a própria certidão juntada aos autos, e que teria o atleta apenas tratado de um erro de medida de força e tempo, não doloso ou mal intencionado, do que propriamente uma jogada violenta. E, para isso, ele requer a absolução
é necessária atenuação pela pena mínima por ter apenas errado o tempo de ação e sua força. E destaca que não se tratava de um lance de perigo eminente, havia 3 jogadores da equipe gremista atrás da linha da bola, junta quadros, né, desse vídeo aí, e que o denunciado teria buscado a bola e que teria entrado em campo apenas 13 minutos antes do lance da expulsão, que não se mostrou qualquer reclamação, resistência de saída do gramado. O atleta foi atendido rapidamente e seguiu a partida pelo pedido, então, de absolução, caso assim não entenda que seja convertida a pena mínima em advertência ou mesmo a suspensão por uma partida. Esta síntese da defesa ofertada pelo procurador do Grêmio Esportivo Prudente, Dr. Ayrton Altafini Zanata. Este é o resumo, senhor presidente. Vamos ao voto? Senhor presidente, a denúncia ela foi justamente pelo artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º, da atuação temerária ou imprudente na disputa de bola, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário. Ou seja, o pedido de exclusão do dolo por parte da defesa, ele não cabe aqui. Não está sendo denunciado pelo 254A ou algo desse tipo. Então, em que pese o atleta, eventualmente, né, não ter tido um dolo, claro, a entrada temerária, né, ou imprudente do atleta, uma entrada por trás, né, realmente 13 minutos apenas ter adentrado a partida, e ele realmente nem reclama, né, ele sai sabendo, talvez, da forma que ele disputou a bola, de um uso de força excessiva, uma entrada perigosíssima, a meu ver, né, podendo causar sério risco de lesão ao adversário. E realmente, há 3 atletas ainda poderiam ofertar defesa à agremiação, talvez não fosse necessária essa entrada extremamente imprudente, no meu enxergar, senhor presidente, pelo vídeo juntado aos autos. Muito bem, eu acho que atuou o árbitro, o cartão vermelho direto. Por todo o contexto, eu ratifico a denúncia, sua tipificação, e apelo o atleta, uma vez que não tem antecedentes, por 2 partidas, considerando realmente a força excessiva. Porém, com redução para uma partida, uma vez que se trata de atleta amador. Então, para uma partida nos termos do 182. É como eu voto, senhor presidente. Doutor Carlos. Senhor presidente, eu vou pedir vênia para o relator, porque o atleta é profissional. Aqui está. Então, a denúncia traz, na capa da denúncia traz como amador. Então, Mas na súmula, senhor presidente, eu fui vendido aqui pelo sistema. Que, 2 partidas. então, ficaria em 2 partidas. É como eu voto, senhor presidente. 2 partidas, então vamos. senhor presidente, eu não vou pedir vênia mais para o relator, porque eu ia entender esses mesmos termos da denúncia e a aplicação da pena de 2 partidas, né, pela força excessiva, jogada violenta, 13 minutos, né, então eu acompanho o voto do novo relator, dosimetria da pena e na tipificação apresentada pela Bolsa Procuradoria. Como voto, senhor presidente? Nem acompanho o voto do relator, presidente. Dá para ver ali no vídeo que eu postava, um carinho por trás, então assim, podia ter causado até uma lesão mais séria, tipo, pega e tal, lance que tem como falar que é um lance de jogo. Então, realmente, isso é profissional, nesse sentido, fica tendo isso para converter direto em 2 partidas. A conduta praticada pelo jogador está muito bem tipificada na denúncia. Eu concordo também com a dosimetria. A primeira, então, também dar 2 partidas.
Processo 36 de 2025 do Rio Branco Esporte Clube versus Rio Preto Esporte Clube. Paulista A3 profissional. Jogo realizado em 26 de janeiro de 2025. Relator, Dr. Carlos Alberto da Silva, a palavra. Processo número 33, 2025, partida realizada em 26 de janeiro de 2025, às 10 horas da manhã, entre as equipes do Rio Branco e Rio Preto, pelo Campeonato Paulista A3. Figura como denunciado o senhor Matheus Silveira Batista, auxiliar técnico da equipe do Rio Preto, por infração ao artigo 258, parágrafo 2º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ao desrespeitar a equipe de arbitragem. Consta na súmula e relatório de arbitragem que no primeiro minuto dos acréscimos do segundo tempo da partida, o senhor Matheus Silveira Batista, auxiliar técnico da equipe do Rio Preto, foi expulso com o cartão vermelho direto, por proferir as seguintes palavras à equipe de arbitragem. Abre aspas. Foi falta, caralho. Marca essa porra direito. Não há apontamento de reincidência por parte do denunciado e não houve a apresentação de defesa escrita por parte da equipe do Rio Preto, tampouco por parte do denunciado. Este é o relatório, presidente. A defesa. O procurador retifica o centro da denúncia, também ressaltar que não é dever do auxiliar técnico reclamar dessa forma para aquele de arbitragem, e também em relação ao cartão vermelho direto, que já é entendimento dessa turma, que em regra, no mínimo, um jogo de expulsão. Considerando o teor da denúncia e a atenção à súmula, é possível observar que a expulsão do auxiliar técnico ocorreu no primeiro minuto do acréscimo do segundo tempo, momento em que a partida estava 1-1. Sendo certo que a fala de descontentamento proferida teve como ensejo um lance de falta que não foi aplicado pela arbitragem, o que acarretou um sentimento de revolta já na parte final da partida. Essa fala de descontentamento não tinha por objetivo ofender a honra da arbitragem, mas asseverar a valoração dos lances, motivo pelo qual opta pela absolvição do denunciado. Caso não seja esse entendimento, requer-se que a pena de suspensão seja convertida em advertência nos moldes do parágrafo 1º. E ainda, caso essa comissão não entenda pela defesa nesses termos, requer-se a aplicação da pena mínima prevista no 258 e que também seja levado em consideração que na certidão de antecedentes não consta qualquer apontamento contra o denunciado. Essa é a defesa. Relator, lá. Senhor presidente, para usar a procuradoria e a defesa pela fala, pela explicação oral, mas me parece que nós temos assistido aqui, como a própria procuradoria disse, o auxiliar técnico tem que ser arvorado contra a arbitragem, porque se ele for expulso, fica o árbitro lá, que é o responsável por conduzir a equipe. Então, me parece algo engendrado, assim, né? Então, organizando, fala você, se você for expulso, fico eu aqui. Por outro lado, como eu disse no meu voto pretérito, essas questões, essas falas para com a arbitragem, não teve a intenção de ofender, uma falta não marcada. Eu vejo que nós temos meios, senhor presidente, de invocar esse erro do juiz, se é que houve. E quando eu afirmo que foi uma falta não marcada, eu estou dizendo que o árbitro errou. Foi falta, todo mundo é consenso que foi falta, só ele que não viu. A equipe de arbitragem, 4 lá, não viu. Imagina um juiz togado, dar uma sentença, esquecer de citar alguém, e ao invés de entrar com embargo de declaração, eu vou lá e falo, seu burro, você esqueceu de colocar o cidadão na sentença. Eu acho que não é um caminho mais correto. Que nós temos meios de provocar que a arbitragem passe por uma reciclagem, não dá essa palavra, mas por uma reeducação aí na questão da arbitragem, para que não cometa tais erros, se é que cometeu. Então, essa é uma estão tergiversando sobre algo que não estavam logo assistindo. Então, por esses argumentos, no meu voto, senhor presidente, eu mantenho o meu entendimento de aplicar a suspensão de uma partida por conta do cartão vermelho direto, por infração ao artigo 258, segundo inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É como voto, senhor presidente. Doutor Daniel. Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Doutor Felipe.
Eu vou divergir só na dosimetria. Eu votei em casos anteriores, vou voltar por duas partidas, tendo visto o cartão vermelho direto. Eu tenho uma opinião diferente em relação quanto ao que o relator comentou sobre o auxiliar técnico. Eu entendo sim, para falar você para você expulso. Eu acho que tem um revezamento, quando tem um revezamento de jogadores em campo, para fazer a falta. E o papel do auxiliar técnico também é, como o nome diz, auxiliar equipe. E nesse caso, eu entendo também que o técnico ele sofre uma pressão. Se o técnico fica quieto na partida, a torcida, os diretores, todos funcionam, porque tem um trabalho que é feito durante a semana, tem toda uma estrutura montada que vão cobrar uma atitude do árbitro na partida, perdão, do técnico na partida. E os vizinhos aqui que foi relatado, foi que o Marcos Escorra direto, no meu entendimento, embora outros meios que podem também reclamar, mas que na prática não funciona. Eu entendo que é uma falha que é compatível à atribuição do técnico, mas pelo fato de ele ser um auxiliar, embora nós sabemos que tenha esse rodízio, eu vou botar aqui com uma advertência da pessoa do auxiliar técnico. Então, ficou, por maioria, simples aqui, uma partida. Mas tem que aplicar. Não, dá uma partida com uma partida de partida. Foi tomada. Não dá para ser duas partidas. Não, não. Eu voto pela Não, mas não, tomada é uma partida. Tem que ser o voto. Mas vocês votaram para cada um dos. A condenação foi unânime e a dosimetria por maioria. É todo mundo condenou. Processo 31 de 2025, jogo Vila Operário Clube Esporte Mariano versus Clube Atlético Penapolense. Jogo realizado em janeiro de 2025, 25 de janeiro. Relator do procedimento. Presidente, Laura, considerando, antes da leitura da denúncia, considerando o teor, né, que consta do relatório do diretor decolado na denúncia, existe uma fala de que haveria um encaminhamento de um ofício que poderia descaracterizar parte da denúncia, no printzinho do relatório do diretor de jogo. Considerando isso, eu queria pedir o adiamento desse processo para tentar verificar o que aconteceu com esse ofício. Na verdade, foi disposto, eu acho que uma propaganda. Isso, na parte do marketing. A agremiação mencionou que há um ofício autorizado da federação, mas não vou usar os. Mas de quem que teria que ter vindo o ofício? Responsável da equipe mandante. Essa é a fala dele no relatório do diretor de jogo. Essa é a questão, onde está o ofício? Porque toda ação de marketing já se autorizada pelo governo. Exatamente. Antecipadamente. Então, a questão é que eu acho que quando ele faz a observação do ofício, ele faz a observação lá no campo, lá na praça do desporto. Então, nem lá em casa, o ofício chegou, né? Não fica aplicado para Que ele fala que não apresentou autorização para a estação, né? E de forma que enviaria o ofício, Mas não enviou. não enviou. Exatamente, é esse o ponto, de tentar verificar se teve algum problema nesses bios e realmente não foi enviado. É, porque a denúncia não é denúncia 4.
Mas o mandante não era ele? Não era o Rossi? É. Exatamente. E ele não trouxe o ofício na defesa. Então, exatamente, nem apresentar em defesa, eu faria. E é por isso que eu queria tentar verificar o que aconteceu com esse ofício, se foi entregue, se realmente não foi, ou se só naquele momento foi constatado que não foi enviado. Não sei. O que eu vi aí, eu não vi essa página, Na página 2 mesmo, Dois. no corpo da denúncia. porque na página 8, tá, assim, a leitura dos ingressos tal, foi colocado na lateral do gramado um ônibus do patrocinador de moça. Porém, não foi apresentado nenhum ofício de autorização para colocar de ônibus. Eu não achei a parte dizendo, olha, vou mandar o ofício, está aqui comigo, esqueci em casa. É o livro 4, do relatório do diretor de jogo. Se o senhor for na página 2, Deixa eu ver. vai ter um print relacionado na denúncia. Tá aí. Então, ele tanto não apresentou o ofício do ônibus, como também não apresentou autorização das placas, né? É isso que está sendo dito aqui, né? Informou que enviaria o ofício depois, mas não enviou. Então, mas eu entendo que esse ofício não é nem depois, né? Você tem que, assim como até em relação às placas, né? Ele se utilizou do espaço das placas da federação para a exposição dos seus patrocinadores, que não apresentou autorização para essa. Né? Tendo que certas autorizações são antes. Não, mas não é que o diretor de jogo falou que estava esperando. Ele falou, ó, ele me disse que vai enviar o ofício regularizando a situação e não para o diretor. Não regularizou a situação. Não é que vinha para algum lugar. Se ele manda um ofício. Obrigado. Se ele manda um ofício pedindo autorização, solicita Peraí. autorização. Vamos organizar. Chama o processo e discute. Vocês vão atender ou não o pedido dela. De adiamento, né? Presidente. Organizar isso aqui. Na segunda parte, né? Isso. Bom, a Procuradoria per si não se manifesta objeção. Se há uma prova, a questão é a seguinte: o intuito não é punir, a Procuradoria é punir. Verificar se há um cumprimento da obrigação, conforme disse que foi cumprido. Se há um ofício, está aqui. Se não está, eu entendo que a doutora tem o direito de pedir o adiamento diário. Então fica abre o voto justamente. Como a gente pode fazer um meio termo aí, porque são duas denúncias, né? Tem uma questão também da placa. Isso daí tá fora da discussão. Isso daí a gente podia julgar pelo menos isso daí. Porque eu, eventualmente, Mas acho que aí a gente vai. Atrapalha o sistema. Mas mesmo assim, Eu não vou conseguir abrir com essa súmula de novo para fazer uma nova. Tem 184, né? De acordo aqui também, que já pronunciou aqui no agricultor, vamos adiar esse processo aqui. A próxima. Esse é o 31. É isso. Mas o problema de aqui no nosso sistema, se for apresentar aqui no nosso sistema, vai perdoar.